Muito bem, meus amigos, a partir de agora, com a graça de Deus, nossa aula está sendo gravada. Nós vamos iniciar um módulo agora do Crisma, né? Que o nosso Crisma é dividido em módulos, né? A gente já teve o módulo do Antigo Testamento, já tivemos o módulo da Cristologia, que a gente terminou a aula passada, né? Que a gente falou da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo que é o centro da nossa fé. E quando Jesus ele sobe aos céus, ele vai deixar para nós a sua igreja, né? Então, o tema da aula de hoje é a igreja. O, quem é a igreja? Como que nós reconhecemos a igreja? A igreja, ela é uma estrutura ou são as pessoas ou ela é uma mistura dos dois? Antes de começar a aula, eu gostaria de perguntar para vocês, em individual, o que, que vocês acham que é a Igreja de Cristo? O que, que vocês acham, o que, que vocês entendem por igreja? Né? Eu vou pedir que a Natália comece dando a opinião dela. Não precisa ser teólogo nem nada, só a opinião mesmo. Estamos aqui para aprender. O papel da igreja pra gente? Não, o que, que é a igreja? Defina a igreja pra gente. A igreja ele traduz, né, tanto na Bíblia, as passagens de Deus, né, de Jesus Cristo na Terra, e tem a parte que eu mais gosto, que é a parte da Eucaristia, quando o padre levanta a hóstia, lá ele apresenta o corpo de Cristo e o sangue, que é o vinho. Então é a parte que eu mais gosto, é a parte da Eucaristia, a parte do ofertório também, onde eu peço os favores para Deus. Então, a igreja ela é o caminho mais fácil para as pessoas se evangelizar. Muito bem. Bom dia, Bárbara, seja bem-vinda. Você está nos escutando? Bom dia, obrigada. Tô escutando, sim. Consegue Opa, me ouvir? consigo. Já que você abriu o microfone, Bárbara, fala pra mim, na sua opinião, o que, que é a igreja pra você? Bom, eu entendo a igreja de duas formas, como a instituição em si, né? E entendo também como é, o corpo de Cristo na prática. Uhum. Então, nem falo da Eucaristia em si, mas os membros que compõem o corpo da igreja, a igreja como corpo. Essa é a minha compreensão. Muito bem. E Pedro, o que você entende por igreja? Pode fazer uma análise assim, pessoal, entendeu? Pessoal, entendeu? Que eu entendo como igreja é o momento onde tem pessoas reunidas para falar sobre o nome de Cristo. Isso é o que eu entendo como o local onde a gente se reúne para a gente encontrar Deus. É Hum, isso. igreja como uma congregação dos cristãos, né? Que se reúnem para falar de Cristo. Muito bem. É... Tamires, você também é nossa aluna, né? Eterna aluna, vai, pode falar. Não se acume. Eu entendo como um espaço onde existe uma comunidade que segue o cristianismo. Muito bem. E para vocês, qual dessas definições de igreja que nós escutamos é aquela que é a verdadeira, hein? Que tem, vou deixar aqui um fundinho, né? Qual qual que dessas definições de igreja vocês acham que está mais de acordo com a realidade? Católica. Muito bem, católica. Mas de tudo que vocês falaram, uma congregação de pessoas para rezar em nome de Cristo, para aclamar o nome de Cristo, ou ser o corpo de Cristo, ou os sacramentos da igreja, tudo isso é ser igreja, né? Então, por mais que vocês tenham falado coisas distintas, vocês falaram coisas que fazem parte da verdade. Mas a igreja é muito, muito mais do que apenas essas definições, certo? Então, pera aí. Deixa eu mudar aqui esse plano de fundo. Que lá na geladeirinha ali do meu plano de fundo tem coisa de ideologia que não é católica, né? Então deixa eu tirar aqui, né?
Gente, tem que estar vigilante. Nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que reluz é ouro. Planos de fundo e efeitos. É que agora que é o tal mês do movimento LGBT, é tudo LGBT aparece aqui, né? Tudo, né? Aqui, agora sim. Uma biblioteca de um intelectual, olha só, né? Vamos lá. Mãe, eu vou pedir para que você dê algumas impressões, mas sem aprofundar sobre igreja, que eu vou pegar minha Bíblia, tá? Já venho, tá, pessoal? Eu te separei as passagens bíblicas e acabei esquecendo lá na sala. Deixa eu pegar. A gente pode falar sobre igreja. Você colocar assim, uma congregação de pessoas que colocam como unidos na mesma fé. Eu também diria assim, nós somos a casa dos escolhidos, o lugar onde Deus preparou para que a gente pudesse aprender, para que a gente pudesse evangelizar, para que a gente pudesse falar abertamente do nosso Cristo, porque ele já sabia que ia ser perseguido, né? Então, um lugar entre família, como se fosse uma família que tem o mesmo pensamento, que ama o mesmo Senhor. E eles se reúnem ali para ser o corpo de Cristo, aquele que ele pediu para que a gente pudesse ser. Mas, pegando mais ou menos de leve, mais ou menos isso. Então vamos lá, né? Porque Cristo, quando ele sobe aos céus, os discípulos ficam assim, e agora? Jesus Cristo subiu ao céu. Foi aqui que a gente parou na última aula, né? E agora, como que a gente vai ser cristão se Cristo não está aqui? Ele foi para o céu. Cristo, ele vai deixar a igreja para ser a sua presença no mundo, né? Então, a primeira definição assim mais leiga de que essa igreja é ser a presença de Cristo no mundo, né? A igreja, ela continua sendo a presença de Cristo no mundo. E nós iremos ver como que Cristo se faz presente na nossa vida, Cristo ressuscitado se faz presente na nossa vida de igreja, a partir daquilo que a igreja se propõe, vindo dos apóstolos, é claro, porque nós somos igreja católica apostólica, né? Ou seja, nós fazemos aquilo que os apóstolos faziam, né? E o que os apóstolos faziam? Eles faziam basicamente aquilo que aprenderam de Cristo. Então, tudo aquilo que a Igreja Católica faz hoje, aprendeu dos apóstolos, e os apóstolos viram e beberam da fonte principal, que é Cristo, né? Então, os 7 sacramentos, né, da Igreja, os padres, os bispos, a hierarquia, né, que a Igreja tem, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, né? E nós iremos ver que essa Igreja, ela é única, ela é una. Só tem uma igreja, que é a Igreja Católica. E outras igrejas que não são católicas podem participar do cristianismo, mas não da Igreja de Cristo, né? Vamos dizer assim. A Igreja de Cristo é a Igreja Católica, né? Vamos já colocar esses fundamentos aqui. Então vamos começar a leitura, mãe? Missão, aula 1, fundação da igreja. Ao fim de sua vida terrestre, Jesus ensina a seus discípulos sua doutrina. Cristo, ao se elevar aos céus, deixa na terra a sua igreja. Continuará sendo a sua presença durante a história até que ele volte. Mateus 16. Olha só, eu vou ler aqui o Evangelho de Mateus 16, 3 a 19. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem dizes os homens ser o filho do homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outro que é Elias, outro ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Então lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado dos céus. Palavra da salvação. Glória a você. Então, quando que Cristo funda a igreja? Cristo, ele vai fundar a igreja do alto da cruz, né? Quando Cristo morre na cruz, ali é inaugurada a igreja. Mas essa igreja, ela é uma igreja apostólica. Por ser apostólica, Cristo já vai definir a hierarquia dessa igreja. E o apóstolo que vai ser o líder dessa igreja é o apóstolo São Pedro. Como nós lemos aqui, Cristo, ele, através do Espírito Santo, entende que São Pedro tem fé que Cristo é Deus, né? Porque Cristo, ele chegou lá na Cesareia de Filipe e ele quis fazer uma enquete, ele quis fazer uma pesquisa, perguntando para os seus discípulos: e aí, pessoal, o que o pessoal diz por aí que eu sou, né? Jesus estava lá no auge da sua vida pública, né? Uns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é uma boa pessoa, outros dizem que você é uma pessoa que faz milagres, outros dizem que você é João Batista que ressuscitou. Todo mundo tinha uma teoria sobre quem é Jesus, né? E tu, Pedro, o que tu dizes? E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: você é o Filho de Deus vivo, o Messias esperado, tu és o Altíssimo. Então Pedro vai ser o primeiro apóstolo que vai chegar à conclusão da fé que Cristo é Deus, que Cristo não é só um milagreiro, que Cristo ele não é só um profeta, mas que ele é o próprio Deus, que Cristo ele participa da natureza divina e que ele é o Messias esperado. E por Pedro ter essa fé, é na fé de Pedro que vai ser fundada a igreja. Então nós somos a Igreja Católica Apostólica, e apostólica porque nós temos São Pedro professando a fé e Cristo dando as chaves do reino dos céus para ele. E assim inicia-se o que a gente chama de mistério petrino, né? Ou seja, todos os papas eles são sucessores de São Pedro, né? Porque Pedro ele foi então o primeiro papa, ou seja, ele foi o primeiro chefe da igreja. O papa ele é o chefe da igreja, e Pedro então ele vai ser o primeiro chefe da igreja. E porque Pedro morreu em Roma, nós somos a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Porque a base, o pilar apostólico da nossa igreja teve o seu martírio e teve sua cátedra, ou seja, o lugar que ele se senta em Roma. Então por isso Igreja Católica Apostólica Romana. Entendeu? Então, nós somos Igreja Católica Apostólica Romana porque a cátedra de Pedro foi em Roma. Tudo bem? Alguma dúvida? Olha só. Pra quem tá todo enjoado, eu acho que tá dando até pra sobreviver. Então vamos lá. Mais um pouquinho de leitura pra nós. A profissão de fé de São Pedro, inspirada pelo Espírito Santo, foi elege uma pedra onde é edificada a Igreja de Cristo. Sendo assim, com a ajuda do Catecismo, vamos aprender com a Igreja como devemos entender esse mistério. No Colégio dos Doze, Simão Pedro encontra o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única, graças a uma revelação vinda do Pai. Pedro confessara: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o nosso Senhor declarou então: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está em Mateus 16, 16. Cristo, pedra viva, garante a sua igreja, edificada sobre Pedro, a vitória sobre os poderes da morte. Pedro, graças à fé que confessou, permanecerá o rochedo inabalável da igreja. Terá a missão de defender esta fé para que nunca desfaleça e de nela confirmar os seus irmãos. Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mateus
16. O poder das chaves designa a autoridade para governar a casa de Deus e a igreja. Jesus, o bom pastor, confirmou este cargo depois da sua ressurreição. Apacenta minhas ovelhas. O poder de ligar e desligar significa a autoridade para absolver pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na igreja. Jesus confiou essa autoridade à igreja pelo ministério dos apóstolos e particularmente pelo de Pedro, o único a quem confiou explicitamente as chaves do reino. Pedro tem as chaves e autoridades que foram dadas por Cristo, e sob ele a igreja foi fundada. Por isso a igreja hoje honra na figura do Papa o ministério de Pedro, assunto que trataremos na próxima aula. Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre um pouco da hierarquia da igreja, né? Então não vou me aprofundar muito na questão do Papa, dos bispos, né? Isso aí a gente vai ver na próxima aula, né? Mas hoje nós estamos aqui no conceito sobre o que é a igreja. E a igreja, a sua face visível, ela é encabeçada pelo bispo de Roma, o sucessor de São Pedro, hoje Papa Leão XIV, né? Hoje Papa Leão XIV. Que se você for perceber e for seguir a sucessão apostólica até regredir, né? Quem veio antes de Leão? Francisco. Quem veio antes de Francisco? Bento. Quem veio antes de Bento? João Paulo II. Quem veio antes de João Paulo II? Paulo VI. Quem veio antes de Paulo VI? João Paulo I, né? João 23. Aí você, se você for regredindo, você vai chegar até Pedro, né? Numa sucessão apostólica ininterrupta. E olha que a Igreja Católica ela tem 2000 anos. E nenhum desses anos, vamos dizer assim, nenhum período a Igreja ficou sem Papa, né? Só os dias que um Papa morre e enquanto elege o outro, né? Teve momentos da história da Igreja que o conclave ele foi um momento de guerra, rebelião, reis envolvidos. Mas a Igreja sempre teve um Papa. E por mais que esse Papa fosse digno ou indigno, né? Você pode ter a chance de você ter um Papa indigno. Esse Papa, ele não tem poder de mudar a doutrina da Igreja, tá bom? Por mais que ele queira, ele não pode. Porque a doutrina da Igreja, ela é uma doutrina que vem dos apóstolos e de Cristo. Então nenhum Papa tem poder de mudar a doutrina da Igreja. Ah, vai ter casamento de mulher? Não. De mulher com mulher? Não. Homem com homem? Também não. Vai ter ordenação de mulher? Também não. A igreja é homofóbica? Não, a igreja é cristã, né? Então vá lá e chama Jesus de homofóbico, né? Se é o caso, né? Se chama Deus de homofóbico, então. Não, porque Deus ele criou as coisas conforme uma natureza correta, né? Então, homens têm uma função na igreja, pode ser de pais, pode ser de religiosos ou de sacerdotes. Jesus, quando ele escolheu os 12 apóstolos, ele não escolheu nenhuma mulher para ser apóstola, certo? Nenhuma mulher para ser apóstola. Então não vai ter padra, tá ok? Não vai ter padra, não vai ter bispa, né? Isso é por quê? Porque a igreja segue fielmente a fórmula que Jesus deixou. E Jesus, que é símbolo dos sacerdotes, ele era solteiro, ele era casto, né? E ele era exatamente a igreja patriarcal, né? Palavra que deixa muita gente de cabelo em pé. Ai, patriarcado, né? É isso mesmo, patriarcado, né? A igreja ela é baseada na liderança dos homens, bispos, que são sucessores dos apóstolos, certo? Significa que mulher na igreja não faz nada? Muito pelo contrário. Senão não teríamos nos altares para nos ajudar a rezar esse exemplo de vida, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Santa Dulce dos pobres, né? Porque essas mulheres, elas entenderam o papel delas na igreja e foram grandes santas. Certo? Pergunta para Santa Dulce: Santa Dulce, você quer ser padra? Não, eu quero alimentar as crianças. Santa Madre Teresa de Calcutá, você quer ser bispa? Não, eu quero ajudar os pobres aqui na Índia, né? Eu quero sofrer com os pobres, né? Quero estar com os pobres.
Então, gente, então, qual é o poder que o Papa tem? O Papa, ele tem o dever de preservar a doutrina, certo? O Papa, ele vai ter o poder de preservar a doutrina, certo? Então, a doutrina que a igreja recebeu dos apóstolos, o guardião é o Papa. O Papa, ele pode mudar coisas que são da ordem disciplinar, não da ordem doutrinária. O Papa, ele nunca pode abolir a missa. O Papa nunca pode mudar a fórmula da consagração do batismo, por dizer. Né? O Papa, acho que está ultrapassado esse te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos batizar em nome de Jesus só? Não, o Papa não pode fazer isso. Porque isso são coisas que vêm de Deus. Certo? O Papa, então, se ele ouvir falar que tem algum padre batizando de fórmula errada, um padre que está batizando em nome de Jesus, ou padre que está vivendo, dizendo heresias, ou bispos que estão dizendo erros contra a igreja, enganando o povo, o Papa, ele tem esse poder de cortar, né, esses hereges, né, essas pessoas que estão querendo vilipendiar a doutrina da igreja. Então o Papa, os bispos, eles são esses defensores da fé. E o Papa, ele vai ser esse grande defensor da fé, esse governante, esse chefe da igreja. Mas, por exemplo, o Papa, ele não pode mudar a fórmula da missa, por exemplo. Mas ele pode dizer se a missa pode ser celebrada em latim, ou em português, ou em outras línguas. Antigamente a igreja só celebrava a missa em latim. Agora nós celebramos em português, é o vernáculo. Porque o Papa tem esse poder. Ele pode autorizar que a missa seja celebrada em latim, ele pode autorizar que a missa seja celebrada em português, ele pode autorizar traduções da Bíblia para novas línguas, para ajudar na evangelização. Então, o poder do Papa, ele nunca pode mudar a forma das coisas, mas ele pode mudar o como se faz as coisas. Então, tem muito debate hoje na igreja que o pessoal fala a missa tinha que ser igual a antes do Vaticano II, né? Virada de costas. É bonito, eu gosto da missa tridentina. Mas aí eles vão lá e falam, essa missa nova aí, que veio depois do Vaticano II, ela não é válida. A missa que a gente vai na paróquia todo dia, né? Todos os domingos. Ela não é boa, ela não agrada a Deus. Mas peraí, quem é que foi que deu a chave do reino dos céus para esse cara falar isso que ele tá falando? Né? O Papa, ele não pode mudar a substância da missa. Ele não pode mudar as palavras da consagração. Mas o como faz a missa, ele pode dar autorização para que a missa seja celebrada assim, de modo digno, de modo litúrgico, mas por exemplo, virado para frente do povo, de costas para o povo, isso é uma coisa que o Papa pode mudar. Certo? Isso é uma coisa que o Papa ele pode mudar, porque ele tem as chaves do reino do céu. Isso não muda a doutrina, isso não muda a essência das coisas. O Papa ele não pode mudar essencialmente as coisas, mas ele pode mudar a forma que a maneira que se faz as coisas, desde que respeite a essência. Foi o que aconteceu com a renovação carismática, né? Então, a renovação carismática ela vai surgir na igreja, primeiro que todo mundo vai ver quem é esses doidos, né? Mas quando o Papa ele vai estudar, o Papa João Paulo II principalmente, né? Ele vai encontrar ortodoxia nas ações da RCC, né, da Renovação Carismática Católica. Então ele vai reconhecer esse movimento como válido. Ligou, já era. Ligou no céu, já era, né? Agora, se um dia a RCC se tornar um lugar de heresias, ele pode desligar. Pum, já era. A poder das chaves, né? Pode falar, mãe. Eu quero fazer uma pergunta. Então, sobre a questão de casar homem com homem e mulher com homem, casamento homossexual. E também sobre mulher poder celebrar a missa. Isso é parte da doutrina ou parte da fórmula? Bom, uma mensagem motivacional para o mês LGBT. Atenção, presta atenção. Vocês nunca vão casar na igreja católica, tá bom? Nunca. Por quê? Porque tem um erro de doutrina, tem um erro de forma. Por exemplo, os 7 sacramentos, conforme foram deixados por Deus, diz que o casamento é entre homem e mulher. E a função principal do casamento é gerar a vida. E como diz Levi Fidelix, que Deus o tenha, órgão escritor não reproduz. Será que vocês me entendem? Certo? Como diz Levi Fidelix,
Homem com homem não gera vida, tá bom? Isso não é homofobia, isso é biologia mesmo, entendeu? E por mais que o pessoal lute, vai casa no civil. Agora não vem encher o saco da igreja pra fazer uma coisa que ela não defende, né? Se algum padre celebrar um casamento entre homem com homem, mulher com mulher, mesmo que seja o Papa, vamos dizer que o Papa faça isso, é inválido. Porque o Papa, ele não tem o poder de mudar a essência do sacramento. Entendeu? É inválido. Então, se for feita uma ordenação de uma mulher, essa ordenação ela não tem validade, porque todos os sacramentos, eu já estou adiantando uma coisa da aula de sacramentos, eles precisam de matéria e de forma. A matéria do sacramento da ordem é justamente ter um candidato homem, né? Então, se for mulher, já não tem a matéria, então não tem forma, não tem sacramento. Ai, esses assuntos me dão uma enjoação. É por causa da minha barriga, gente. Vamos lá. Vamos continuar a leitura. Alguma dúvida, gente? Aí, isso não significa que na nossa igreja a gente acolhe todas as pessoas, tá bom, gente? Acolhe para converter, justamente. A gente acolhe para converter. Agora, se eu vou acolher uma pessoa na igreja para falar para ela, olha, continua no seu pecado, eu vou estar agindo de maneira caridosa com ela, dizendo, olha, viva a sua vida no pecado, não vai dar nada não, tamo junto, o que importa é o amor, né? Cristo, ele é o amor encarnado. E Cristo, o amor encarnado, pregou mais sobre o inferno no evangelho do que com o céu. Quer dizer que Cristo, o amor encarnado, odeia? Não, é porque quando Cristo fala do inferno, fala da condenação, fala para nós, nos convertemos de nossos pecados, Cristo, ele está nos amando, dizendo que ele quer que nós quer que a gente vá para o céu, né? Se eu chegar a uma pessoa na igreja, acolhê-la, deixá-la ela bem à vontade, e aos poucos, sem pressa, aos poucos, ir falando do amor de Deus para ela, indo falando da salvação, não precisa nem falar de coisas doutrinárias, ela já vai ver que a vida dela não está de acordo com o evangelho, ela vai lá e vai mudar, vai se confessar, vai viver a virtude, vai viver a graça, entendeu? Também a gente não pode ser chatão. Você, né? Você é gay na igreja, nossa, você vai pro inferno. Se você fala isso, você é um tapado, um idiota. Você tá perdendo a alma das pessoas, entendeu? Você tá afastando as pessoas. Então a gente tem que ter esse justo equilíbrio, né, gente? E falta tanto no mundo esse equilíbrio, né? Vamos abrir em Colossenses 1. Colossenses 1. Isso. Eu vou começar do 15. Primado de Cristo, vai dizer a minha tradução. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridade, tudo foi criado por ele e para ele. Antes de tudo e tudo nele subsiste. É a cabeça da igreja, que é o seu corpo. É o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia. Pois nele aprouve a Deus fazer habilitar toda a plenitude, e reconciliar por ele, e para ele todos os seres da terra e os do céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Então, o que é a igreja? A igreja, ela é Cristo. E quem é Cristo? Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por ele é o primogênito de toda criatura. Certo? Ele, abaixo de Cristo está toda a criação, todos os anjos, todos os santos, tudo aquilo que é material. Todas as coisas visíveis e invisíveis foram criados para Cristo. E antes de tudo, e tudo nele subsiste. Ou seja, se Cristo um dia dormisse, assim, agora lá no céu, né, que Cristo está lá no céu, se ele dormisse, o mundo acabava. Porque tudo que existe subsiste em Cristo, diz aqui a palavra Colossenses.
Então, o nosso ser, a nossa existência, existe em Cristo, né? Vamos dizer, esse mistério da divindade de Cristo, nós existimos em Cristo. E a igreja, como parte disso, ela é parte de Cristo. Como que Cristo participa da igreja? Cristo é a cabeça. Vamos imaginar agora a analogia do corpo que a Bárbara trouxe, né? Cristo é a cabeça da igreja. É ele que guia a igreja, certo? É ele que conduz a igreja. É por ele que nós vamos à igreja. E se você não vai à igreja por conta de Cristo, tu tá errado. Você tá indo pra igreja por causa de quê? Se não é por causa de Cristo, né? Aí você vê tantas pessoas que saem da igreja. Ah, eu saí da igreja porque o padre fez homilia que eu não gosto. Ah, eu saí da igreja porque a dona Verinha, ela não deixou eu sentar do lado dela na missa. Ah, eu saí da igreja porque eu pedi para servir na igreja, eles me deram uma vassoura e eu não quero varrer. Gente, se você tá na igreja por conta de seres humanos, o ser humano é falho, então você vai se decepcionar, entendeu? Porque o ser humano, ele falha. Você não falha várias vezes? Eu não falho várias vezes? Quantas vezes nós decepcionamos as pessoas? Então, se a métrica da igreja for apenas as pessoas, a gente tá lascado. Se a métrica da igreja for apenas as pessoas e os erros delas, mesmo que os acertos, a gente tá lascado. Porque a gente sabe que na nossa natureza, a nossa natureza, ela é uma natureza desordenada pelo pecado, né? Então a gente vai errar. Mesmo querendo acertar, a gente vai errar. Por isso que a cabeça, quem conduz a igreja é Cristo. E quem é o corpo da igreja? Somos nós. Se você... Olha que coisa estranha que eu vou falar. Se você vai para a igreja e vamos dizer que a igreja não aceita Cristo, então a gente é uma mula sem cabeça, né? Vamos dizer. A gente anda... É como se fosse um corpo andando sem cabeça por aí. Vamos dizer que isso fosse possível. O corpo sem cabeça, ele consegue enxergar? O corpo sem cabeça, ele consegue pensar? O que é o corpo sem a cabeça? Apenas carne, nada. Vai morrer com o tempo, vai morrer de fome, não vai pensar. Então, nós, quando entramos na igreja, nós, pelo batismo, nós se tornamos corpo de Cristo, né? Nós somos o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, ela é feita da sua parte visível e invisível, certo? A igreja no céu, né? A igreja no purgatório, né? Que são aqueles que estão ainda se purificando, e a igreja aqui na terra. Nós, né, nós que somos parte da igreja, nós somos o corpo da igreja. E Cristo é a cabeça. Então não existe igreja sem Cristo, certo? E nós temos então que prestar atenção, né? Qual é a nossa... a gente vai aprofundar mais essa teologia do corpo da igreja agora, né? Mas, assim, bem levinho, né? O que faz a gente ir pra igreja, né? Tô buscando a Deus de verdade? Ou eu tô buscando outras coisas? Isso é preocupante, né? Porque a gente sabe, a gente vê que nem todo mundo que tá na igreja tá lá por Cristo, né? Encontrou na igreja um meio para outras finalidades da vida dela, seja afetivas, amorosas. Mas uma pessoa que vai para a igreja e reconhece que Cristo é a cabeça da igreja, ele vai fazer parte desse corpo e vai ter partes do corpo que vão estar doentes, né? Vai estar doente. Partes do corpo de Cristo vão estar doentes. Por quê? Porque se o corpo somos nós, o pecado está aí, né? O pecado está aí. E nós temos que ajudar a curar o corpo de Cristo, né? A curar esse corpo, né, da igreja, vivendo uma vida santa, né? Vivendo uma vida santa. Vamos continuar? A comparação da igreja com o corpo lança uma luz particular sobre a ligação íntima existente entre a igreja. Ela não está somente reunida à volta dele, está unificada nele, no seu corpo. Na igreja, corpo de Cristo,
questão de salientar mais especificamente três aspectos: a unidade de todos os membros entre si, pela união a Cristo. Cristo, cabeça do corpo, a igreja, esposa de Cristo. Olha só. Então nós temos esses três aspectos. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E no total, outra analogia, a igreja quem é? É a esposa de Cristo. Nós somos a esposa de Cristo. E diz no livro, né, que o noivo, não sei se é o livro de Apocalipse, ou se é o livro de Cântico dos Cânticos, ou se é nos dois, que o noivo vem buscar a sua noiva, né? E a gente canta naquela música lá, né, aquele louvorzinho, né? Incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja. É correto, teologicamente correto. Porque nós, misticamente, somos noivos e noivas de Cristo. Misticamente. Tanto, o que é ir para o céu? Ir para o céu é você ter um matrimônio entre a sua alma e Cristo, né? E no céu, ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. É um matrimônio que a gente não deve entender da forma que é um matrimônio aqui na Terra. É um matrimônio que é um vínculo eterno entre a nossa alma e Cristo. Isso é o céu, né? E a igreja é a esposa de Cristo, certo? Uma boa esposa, sim, a melhor de todas, imaculada. Misticamente, a igreja, ela esqueça esse papo de igreja santa e pecadora. A igreja é santa, pecador sou eu e é você, entendeu? A igreja é santa, mas os seus membros, os membros da igreja, eles são pecadores, certo? E quanto mais os membros da igreja pecam, mais eles ferem o corpo da esposa de Cristo. Aí eu pergunto para você e pergunto para mim também, né? Qual seria, como que Cristo vai nos acolher no último dia, sabendo que eu bati na esposa dele, que eu feri a igreja com os meus pecados, que eu feri a igreja com os meus erros e não me arrependi? Será que Cristo vai falar: vinde bendito do meu Pai, venha morar comigo para sempre no reino? Ou Deus, ou Jesus, ele vai falar: eu não vos conheço, afastai-vos de mim? Todas as vezes que nós pecamos, o nosso pecado, ele não tem uma consequência apenas na nossa vida pessoal. Ele interfere na vida dos outros. Já parou para pensar nisso? Então, se você tem um padre na igreja que ele trai a sua missão, que ele trai a sua vocação, é só a ele mesmo que ele vai estar ferindo? E as pessoas que confiaram nele? E as pessoas que tinham nele a sua esperança, né? E as pessoas que dependiam dele para rezar, vão todas ser condenadas junto com eles? Espero que não, mas olha a ferida que causa o pecado dentro da igreja. A partir do momento que nós estamos na igreja, nós temos que ter duas opções. É aquilo que o Padre Pio vai dizer. Ele vai falar para os padres, mas eu falo aqui para nós também. O Padre Pio, ele vai dizer o seguinte: só existe dois tipos de padres. Ou ele é um anjo, ou ele é um demônio. Não tem meio termo. Só existe dois tipos de padre. Ou ele é um anjo, ou ele é um demônio. Eu poderia dizer que existe dois tipos de fiéis na igreja também. Ou nós lutamos para ser anjos, com a graça de Deus, ou a gente vai fazer a vontade do demônio. Certo? Direto e reto, sem massagem, tá, gente? Direto e reto, sem massagem, é do jeito que eu gosto. Porque hoje eu tô meio enjoado, aí eu vou ficar floreando palavra, né? O enjoo tá até passando, né? A contemplação da verdade é isso. Isso significa que nesse mundo nós temos essa chance de buscar a nossa conversão, nem que ela seja no último dia. Mas aquele que luta para se converter está tentando ser como Deus, está tentando ser perfeito como Deus. Agora o pior é aqueles que rezam, mas as suas atitudes não são atitudes de quem reza. E o que eles vão estar fazendo? Está ferindo a esposa de Cristo. Ai, 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 ai. Bom, é por isso que a gente faz o nosso exame de consciência para se confessar, né?
para que diante de Deus a gente tenha consciência tranquila, né? Continuando, 796. A unidade de Cristo e da Igreja, cabeça e membros do corpo, implica também a distinção entre ambos, numa relação pessoal. Este aspecto é muitas vezes expresso pela imagem do esposo e da esposa. O tema de Cristo, esposo, e da Igreja foi preparado pelos profetas e anunciado por João Batista. O próprio Senhor se designou como esposo. E o apóstolo apresenta a Igreja e cada fiel membro de seu corpo como uma esposa desposada com Cristo Senhor para formar com ele um só espírito. Ela é a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado, que Cristo amou, pela qual se entregou para santificar, para a santificar. Efésios 5:26. Se associou a si por uma aliança eterna, e a qual não cessa de prestar cuidados como ao seu próprio corpo. Eis o Cristo total, cabeça e corpo, um só, formado de muitos. Quer seja cabeça que fale, quer sejam os membros. É Cristo que fala desempenhando o papel de cabeça, ex persona capita. Ou, então, desempenhando o papel do corpo, ex persona corpore, conforme ao que está escrito. Serão os dois uma só carne. É esse grande mistério, digo, em relação a Cristo e a Igreja. É o próprio Senhor diz no Evangelho: já não são dois, mas uma só carne. Mateus 19:6. Como vedes, temos de algum modo, duas pessoas diferentes. No entanto, tornam-se uma só na união esponsal. Disse esposo enquanto cabeça e esposa enquanto corpo. A Igreja é a esposa de Cristo. Ele a amou e entregou-se por ela. Purificou-a pelo seu sangue. Fez dela a mãe fecunda de todos os filhos de Deus. A Igreja é o corpo que somos nós. É a cabeça que é Cristo. Não existe igreja sem Cristo, assim como o corpo não é vivo sem a cabeça. Por ser a esposa de Cristo, a igreja será, no fim dos tempos, elevada e acontecerá a consumação deste matrimônio, onde nós e Cristo seremos unidos no céu por toda a eternidade. Muito bem. A nossa predestinação é ser igreja e alma esposa de Cristo. Então todos nós iremos nos casar, tá bom? Olha que legal. Ah, mas eu já sou casado. Não. Quem é casado aqui na terra é casado até que a morte vos separe. Certo? Morreu, pode até casar de novo se quiser. Ou não. Fica a opção, né? Agora no céu, ao entrarmos no céu, nós teremos então esse matrimônio espiritual entre nós e Cristo. Nós seremos a esposa e Cristo será o esposo. Algumas pessoas já em vida já fazem a consagração celibatária, monges, padres, bispos, freis, porque eles já querem viver como se vivem no reino dos céus. No reino dos céus, nós não teremos esposas. No reino dos céus, vai ser todo mundo solteiro. Tô brincando, a gente vai ser casado com Cristo, né? No reino dos céus, nós iremos ter um compromisso com Cristo. E todas as pessoas que viveram conosco no céu serão os nossos irmãos. Não terá, então, mais relações sexuais no céu. O céu, ele não vai precisar mais gerar vida. E vai ser uma felicidade. A gente vai sentir falta dessas coisas? Não, porque vai ser uma felicidade plena e eterna. Uma felicidade que nenhuma coisa no mundo pode te dar. É aquilo que vai ser no céu.
Então, eu não sei vocês, eu não vejo a hora de casar com Cristo, tá bom? Eu não vejo a hora porque no céu, apesar de a minha esposa ser maravilhosa, apesar do seu esposo ser maravilhoso, Cristo é um partidaço, né? Cristo, ele não tem concorrência, não tem concorrente. E com ele no céu nós seremos então uma só carne. Nós e Cristo no céu seremos um. Iremos ser, então, por ser chamados por Deus Pai de filhos. Nós iremos então ter essa questão, né? De que no céu o sangue de Cristo nos resgatou e nossa alma se unirá a Cristo e reinaremos com ele no céu para sempre. Então, ser igreja é chegar nesse ponto, tá bom? Ser igreja é chegar no céu. Ser esposa de Cristo e chegar no céu. O casamento que vai ter no fim dos tempos, né? Que legal, né? Esse casamento. Espero ser convidado. Vamos lá. Oi, mãe, pode falar. Assim, eu estou recordando quando eu fui no enterro da fundadora da Aliança da Misericórdia, a Paola, né? Maria Paula. Eu encontrei a questão dela, ela descrita como uma santa, né? E os paramentos do velório dela era todo como se fosse um casamento, né? Tinha os enfeites de branco, tinha flores, tapete vermelho e ela ali no caixão. Aí eu falei, nossa, que eu não tinha muito conhecimento, né? Eu falei, nossa, que estranho. É uma noiva morta, né? Eu não entendi muito bem, porque eu não tinha assim, mais conhecimento profundo sobre nós casarmos com Cristo após a morte, assim, né? Temos esposa, né? Então, eu achei estranho, mas eu não entendi. Mas aí eu coloquei na minha cabeça que era assim, porque ela era uma consagrada de Cristo, né? Então ela estava se casando com Cristo na vida eterna. Mas eu pensei que isso era só para ela. Eu não pensava assim. Para nós, eu não entendi muito. É para todos nós. Mas quem vive a vida religiosa já adianta isso na terra, né? Olha que bonito. As freiras, as irmãzinhas, os freis, eles já são almas esposas aqui na terra. Então por isso que eles não se casam, entendeu? Os padres, por isso que eles não se casam, porque eles já são separados para Cristo aqui na terra. Vai falar isso pro mundo de hoje. Um escândalo, né? Mãe, você tem sua Bíblia aí? Sim. Abre no Atos dos Apóstolos 2. Sim. E pode ler para mim do versículo 1 até o versículo 13. Atos dos Apóstolos 2, 1 a 13. Aí depois... Vamos lá, pode ir lá. Vou tomar um ar aqui que eu tô enjoado, tá, gente? Mas eu tô ouvindo, tá? Pentecostes, manifestação do Espírito. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas de fogo, como que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós escutamos na nossa língua de origem? Nós que somos partas, médios e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene,
e os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretentes e árabes. Todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Todos estavam pasmados e perplexos, e diziam uns aos outros: que significa isso? Mas outros caçoavam: estão bêbados de vinho doce. Muito bem. Quanto tempo falta para acabar essa sala? Está acabando. Ah, só para garantir, vamos trocar de sala? Vamos lá, vamos fazer outro link aqui. Opa. Vamos lembrar de já? Não. Vou entrar aqui o BO. Mas pra aula gravar, entendeu? Mas pode encerrar um pouquinho mais cedo, não fica assim passando mal. Não, a gente... Tô indo mais rápido. Vamos lá. Então, vamos dar continuidade ao texto. Certo? Pode continuar lendo. Seu pai. Pentecostes. Aí pode ler o corpo do texto. Os discípulos reunidos no Senado já eram igreja, entretanto estavam com medo, e sendo assim estavam esperando o cumprimento da promessa de Jesus, o envio do Espírito Santo. Sendo assim, a presença da Virgem Maria é vital, pois ela é a esposa do Espírito Santo. A igreja nasce na prática em Pentecostes. Consumada a obra que o Pai confiou ao Filho para cumprir na terra, no dia de Pentecostes, foi enviado o Espírito Santo para que santificasse continuamente a igreja. Foi então que a igreja foi publicamente manifestada diante de uma grande multidão e teve seu início a difusão do Evangelho entre os gentios, por meio da pregação. Porque é convocação de todos os homens à salvação, à igreja, e é por sua própria natureza missionária enviada por Cristo a todas as nações para de todas fazer discípulos. No 1076, no dia de Pentecostes, pela efusão do Espírito Santo, a igreja foi manifestada ao mundo. O dom do Espírito inaugura um tempo novo na dispensação do mistério. O tempo da igreja, durante o qual Cristo se manifesta, torna presente e comunica a sua obra de salvação pela liturgia da sua igreja, até que ela venha. Durante este tempo da igreja, Cristo vive e age, agora na sua igreja e com ela, de um modo novo, próprio desse tempo novo. Age pelos sacramentos e é por isso que a tradição comum do Oriente e do Ocidente chama economia sacramental. Esta consiste na comunicação ou
celebração da liturgia sacramental da Igreja. Pode ler o Espírito Santo guia a igreja. O Espírito Santo guia a Igreja. No 797 do Catecismo da Igreja Católica, diz assim: o que o nosso espírito quer dizer, a nossa alma, é para os nossos membros. O Espírito Santo é um para os membros de Cristo, para o corpo de Cristo, que é a Igreja. É ao Espírito de Cristo, como a um princípio oculto, que se deve atribuir o fato de todas as partes do corpo estarem unidas, tanto entre si como a cabeça suprema, pois ele está todo na cabeça, todo no corpo, todo em cada um dos seus membros. É o Espírito Santo que faz da Igreja o templo de Deus vivo. De fato, foi a própria Igreja que o dom de Deus foi confiado. Nela foi depositada a comunhão com Cristo, isto é, o Espírito Santo arrasa de incorruptibilidade, confirmação da nossa fé e escada da ascensão para Deus. Porque onde está a Igreja, aí também está o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, aí está a Igreja em toda a graça. O Espírito Santo é o princípio de toda a ação vital e verdadeiramente salvífica em cada uma das suas diversas partes do corpo. Ele realiza as múltiplas maneiras a edificação de todo o corpo na caridade, pela palavra de Deus, que tem o poder de construir o edifício, mediante o batismo, pela qual forma o corpo de Cristo, pelos sacramentos que fazem crescer e curam os membros de Cristo, pela graça dada aos apóstolos, que ocupam o primeiro lugar entre seus dons, pelas virtudes que fazem agir segundo o bem, enfim, pelas múltiplas graças especiais chamadas carismas, pelas quais ele torna os fiéis aptos e disponíveis para assumir os diferentes cargos e ofícios proveitosos para a renovação e cada vez mais ampla edificação da Igreja. Muito bem. Em Pentecostes, a igreja ela vai ser colocada na prática. Vamos lá. Cristo edificou a igreja de Pedro, fundou a igreja do alto da cruz, quando ele morre, porque é do sangue aberto de Jesus, é do peito aberto de Jesus que jorram sangue e água, que a igreja estende misticamente como a fonte dos 7 sacramentos da igreja: a água para o batismo, também o seu sangue para a Eucaristia, o óleo que vai ungir o corpo de Jesus no túmulo, que vai ser os óleos usados na unção dos enfermos, na crisma, né? O óleo símbolo da unção. Só que quando o Jesus Cristo ele sobe aos céus, a igreja já está fundada. Porém, está todo mundo com medo. Jesus Cristo subiu aos céus e agora os romanos e os judeus querem nos matar. Não saiam nem de casa. Medo. Né? Os discípulos e os apóstolos estavam com medo. Mas antes de Jesus subir aos céus, ele prometeu algo que é fundamental para a igreja, e sem isso não tem igreja. Se temos o corpo e a cabeça, todos nós aqui temos corpo e cabeça. Vamos pegar o nosso corpo como exemplo, certo? Mas nós temos que ter uma coisa que faz o corpo e a cabeça funcionar. Alguém sabe o que é? A alma, né? A alma. O corpo, o que acontece quando a alma sai do corpo? O corpo morre, né? E a igreja, ela também tem uma alma. A alma da igreja é o Espírito Santo de Deus. Então a cabeça e o corpo sem alma é morto. Então se Cristo está ali com a sua cabeça, ele também, de maneira concomitante, coloca o Espírito Santo como o espírito da igreja, o espírito que dá vida à igreja.
E em Pentecostes, quando a Virgem Maria... Por que a Virgem Maria estava em Pentecostes? Porque Jesus, ele prometeu que enviaria o Espírito Santo, certo? E os discípulos, eles estavam assim querendo uma consultoria. Sabe quando a gente precisa de uma pessoa que é especialista no assunto para nos ajudar? E a gente vai lá e pede uma consultoria? Quem é que era esposa do Espírito Santo, concebeu pelo Espírito Santo, gerou Cristo por virtude do Espírito Santo? Ou seja, quem é que poderia ser chamada de a esposa do Espírito Santo? Somente a Virgem Maria. Então a Virgem Maria em Pentecostes, ela chama o Espírito Santo, ela reza, ora e pede o Espírito Santo para que essa igreja nasça. E é por isso que a Virgem Maria também tem um dos títulos dela, que ela é mãe da igreja. A Virgem Maria é mãe da igreja, porque quando ela invoca o Espírito Santo junto com os discípulos e apóstolos, o Espírito Santo, ele sente o aroma da sua esposa. E como ele não vai vir, né? Como ele não vai vir? Tudo isso é místico, tá, gente? Místico. O Espírito Santo, ele se uniu à Virgem Maria de uma maneira mística. De uma maneira diferente de todas as outras criaturas que tiveram relacionamento com o Espírito Santo, desde o Antigo Testamento. Então a Virgem Maria, quando ela invoca o Espírito Santo, ela está invocando o seu esposo. Né? Ela está invocando o seu esposo. E ele vem, porque o esposo ama a esposa. E naquele momento que os apóstolos em Pentecostes, eles recebem o Espírito Santo, todo o medo deles some. Não tem mais medo de morrer, não tem mais medo de ser crucificado, não tem mais medo de ser caluniado. Tanto que Pedro, ele vai sair ali da sala de Pentecostes e vai começar a pregar no meio de Jerusalém. E Pentecostes é uma festa judaica, né? Uma festa das tendas judaica. Só que agora ela ganhou um novo significado, a festa da efusão do Espírito Santo. E a igreja ali, nascente, ela vai para a sua missão. O Espírito Santo que joga a igreja para a sua missão, que dá vida a esse corpo que é a igreja. E aí Pedro, em uma única pregação, converte 3.000 pessoas. E tinham pessoas ali, vou falar na linguagem de hoje, tinha chinês, japonês, indiano, argentino, coreano, americano, e todos eles ouviam as maravilhas de Deus na sua língua. É como se o Espírito Santo apertasse uma tecla SAP dentro de nós, e Pedro falando em aramaico, o chinês entendia em chinês. Pedro falando em aramaico, o americano entendia em inglês. Certo? E dali, a igreja ela começa a ser missionária. Os apóstolos, eles saem em missão. Os apóstolos, eles curam os doentes. Os apóstolos anunciam Cristo ressuscitado. Fazem os mesmos milagres que Cristo. Fazem os mesmos milagres que Cristo. E ali a igreja, ela tá dando a cada tapa para o mundo. E o tapa vai vir, né? Porque a igreja vai ser perseguida pelos judeus, pelos romanos. Né? Teremos alguns módulos sobre história da igreja. Eu sim espero, vamos ver se dá certo, né? E esses módulos sobre história da igreja eu ensino sobre isso, né? Sobre a igreja e a perseguição que ela sofre no seu início, né? Os mártires, aqueles que morrem testemunhando a Cristo. E assim, né? Nós temos a igreja, esse corpo. E agora, por virtude do Espírito Santo, ela vai dispensar, ela vai comunicar a graça de Cristo para as pessoas, através dos 7 sacramentos, que a gente vai estudar um por um, né? Então, sem pressa. Mas os 7 sacramentos como que você entra na igreja? Como que o Espírito Santo te conduz a ser filho de Deus? Entra na igreja, pelo batismo. Depois de certa idade, você recebe a unção do Espírito Santo na crisma. Não é isso que vocês estão fazendo aqui? Você vai receber o corpo e o sangue de Cristo na Santíssima Eucaristia, que não é pão nem vinho, mas após a oração do sacerdote é o próprio corpo e o próprio sangue de Cristo. Se você pecou, não tem problema. Temos a confissão sacramental, que perdoa todos os seus pecados.
Para quê? Para que você possa ser um pai de família bom. Você pode se casar com a bênção de Deus. E a igreja, ela é séria. Não é o Papa que inventa alguma coisa, é São Paulo que diz que aqueles que não estão na graça, aqueles que não estão... Quem foi na missa de Corpus Christi e ouviu a segunda leitura? O que eu recebi, eu falo para vocês. Na noite que foi ser entregue, Cristo tomou o pão e disse: isto é o meu corpo. Tomou o cálice, abençoou, isso é o meu sangue. E ninguém se aproxime diante desse corpo e desse sangue sem estar em graça. Sem estar em estado de graça. Ah, mas eu ouvi do padre. O padre que falou que eu posso comungar mesmo não sendo casado, vivendo amasiado. Esse padre, ele recebeu a chave do reino dos céus quando? Fala aí que eu procuro aqui no catecismo da Bíblia, para ver se Deus deu a chave do reino dos céus para este padre ou para os apóstolos. Porque hoje, infelizmente, a gente vai ter muito padre pregando errado. Vocês têm que entender que vocês estão adentrando numa igreja que está em crise. Certo? O corpo de Cristo está sofrendo pra caramba nos dias de hoje. E nós estamos aqui para reclamar, nós estamos aqui para ser a solução. Se os outros não são santos, seja santo você, horas bolas. Se o mundo não está tendo santidade, ninguém está sendo santo, também não é você. Você vai pro inferno com todo mundo, é? Sua mãe já dizia, você não é todo mundo. Tá ok? Você não é todo mundo. Então, a gente tem um caminho muito bom para chegar ao céu, que chama 7 sacramentos da igreja. Quem vai se ordenar para sacerdote ou diácono, o sacramento da ordem. E até no momento que eu e você estivermos ali nos últimos momentos, teremos o sacerdote para nos dar a unção dos enfermos, que perdoa os nossos pecados e garante a nossa passagem para o céu. Certo? A igreja vai ter outras coisas, como as indulgências, que nós vamos estudar também. Formas de benefícios espirituais, orações como o Santo Rosário, quanto o Santo Terço, que vão nos ajudando a entrar na vida da graça, a oração. A última aula do Crisma, sabe qual é a última aula do Crisma? Vida de oração. Quando vocês estiverem prestes a ser crismados, vocês vão ter essa aula. Por quê? Não dá para ser católico, não dá para ser igreja se você não reza, animal. Não dá. Aí eu vou pra igreja, mas não reza. Tem que rezar, anta, como diz o Padre Léo, anta. Né? Primeiro que o ser humano, se ele não reza, ele é um animal. Porque os animais rezam? Já viu um gatinho rezando Ave Maria? Santa Maria? Não. Só o ser humano, ele é capaz de buscar a Deus. E você tem toda essa capacidade e você não reza. É como se você fosse uma Ferrari colocando gasolina adulterada. Pode ter até 500 mil cavalos de potência, mas não vai andar 2 km. Porque você não abastece com um combustível bom, a vida de oração, os 7 sacramentos. Nós somos igreja, nós estamos neste mundo, o Espírito Santo está nos guiando, mas se você não busca a vida de oração, não adianta nada essa Ferrari que Deus te deu, chamado corpo, né? O seu corpo, né? Vai parar no ferro velho do inferno. Certo? Agora bota a aditivada premium, vida de oração, sacramentos, a estrada da igreja, a estrada de Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bota essa Ferrari nessa estrada e vai a 500 por hora. Você vai pro céu. Você vai pro céu. Certo? Diz, Natália. Prof, essas palavras são muito bonitas, mas eu tenho um grande defeito, na verdade. Eu começo super bem, rezando, indo pra missa todo domingo, mas depois do nada eu começo a me desanimar, assim, acho que não sei se é só eu, deve ter muita gente que tem esse problema. Você e toda a torcida do Flamengo e do Corinthians. Só que eu não sou desses dois times, então... Mas assim, prof, aí depois do nada eu começo a desanimar, vem uma tristeza, sei lá, e eu começo a não ir mais, não participar tanto,
como a gente pode fazer, eu posso fazer para não me entregar tanto assim e sempre estar ativa com Deus? Boa, ótima pergunta. Acho que foi a pergunta mais fundamental que fizeram no Crisma em todos os tempos. Pedro, você quer complementar ou posso responder? Eu tenho uma teoria que é da minha cabeça, isso, tá? Então vamos. Ninguém nunca falou nada comigo, não. Mas, Natália, eu acho que tem momentos que a gente é tentado a se afastar de Deus. E nesse momento que você tiver mais assim, é o momento que você mais vai ter que lutar contra essa vontade, sabe? Então, eu também me sinto mega desanimado. E assim, é bom você ter uma pessoa ao seu lado que, mesmo naqueles momentos que tá desanimado, não quer ir pra missa, aí fala, poxa, vamos mesmo assim. E muitas das vezes, nesse momento, é o momento que Deus normalmente vai te falar algo muito incrível. Sempre quando eu tenho qualquer coisa que eu, poxa, eu não tô com vontade de ir, aí minha esposa fala, pô, vamos assim mesmo. Ou é o contrário, chega na missa, parece que Deus, a leitura daquele dia, a homilia daquele dia, vai lá e fala. E Natália, isso é uma coisa que você tem que entender quem é você. Sócrates, ele vai dizer, conhece-te a ti mesmo. Nós não somos só mente, corpo e alma e vontade de ir para a igreja. Nós somos a gente é psicologia também, né? A gente tem questões interiores nossas, que o nosso passado é muito pesado, às vezes, para nós. O medo do futuro, certo? Mas aí a gente, é aquilo que eu falei, o desânimo bate por quê? É a vida pessoal em casa? Não precisa responder, tá? Vai pensando. É a vida do trabalho? É o cansaço do dia a dia? É tudo isso, tudo misturado? Então você deve olhar para e essa pergunta é fundamental porque nossa igreja ela tem muitos santos e santas. Quem são os santos e santas? Pessoas que são como eu e vocês, não são super-heróis. Santos não é Vingadores da Marvel, né? Descendo paulada no capeta, não. São pessoas que viveram este vale de lágrimas. A gente não reza na Salve Rainha. Esse mundo é um vale de lágrimas. E tem duas formas de você viver esse vale de lágrimas. Como Jesus diz, não é o servo maior que o Senhor. Você é serva de Cristo. Então você não vai ser maior que Cristo. A gente já começa por aí. Já tira todo o peso das nossas costas. A gente nunca vai ser como Cristo. E Cristo, ele hesitou no Monte das Oliveiras. Você se lembra a aula que ele disse, Pai, afasta-te de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Neste momento, você deve fazer como os santos fizeram. Não sei qual é o seu santo de devoção, mas normalmente... Dá um santo de devoção seu aí pra ver se eu conheço a história dele. Eu gosto do São Bento. Ixi, São Bento, ele era um monge eremita. Ele vivia sozinho no deserto. A vida dele, ascética e mística, ele queria ficar sozinho e de repente 50, 60 jovens ali querendo imitar ele. São Bento só queria ficar em paz. Mas ele vai ser chamado a construir um mosteiro. E este mosteiro que está lá na Itália, em cima do Monte Cassino, né? O primeiro mosteiro da Europa, né? Ocidental. E esse mosteiro, São Bento, vai travar todos os dias batalhas contra o demônio. Que vai aparecer pessoalmente para ele. Vai bater nele. E é por isso que ele vai fazer aquela oração, né? O exorcismo, a cruz sagrada seja a minha luz, né? Talvez, Natália, o demônio ele não vai aparecer para você como apareceu pro São Bento, com enxofre. Ele vai aparecer como uma visita de domingo, bem na hora da missa. O demônio vai aparecer como aquele cansaço, aquele desânimo, consequência das noites mal dormidas que nós temos que ficar com os nossos filhos.
às vezes o demônio vai aparecer como aquele filme muito bom que você tá assistindo, que você tá falando assim, eu vou rezar depois. Vou rezar depois. Ou às vezes o demônio ele ganha força sobre você usando as coisas do seu passado, suas dores, suas mágoas e dizendo, te colocando para baixo, usando assim, né, daquilo que ele sabe que aconteceu com você para te colocar para baixo. E o que nós temos que fazer? Só tem uma coisa: orar e vigiar, perseverar. Cristo foi até o fim com a cruz por mim. Por que eu não posso ir numa missa? Cristo foi até o fim na cruz por mim. Por que eu não posso rezar um terço? Cristo foi até o fim da cruz por mim. Por que eu não posso oferecer essa insônia, esse cansaço de mãe que eu tenho, ou de pai, pela salvação dos pecadores? Muitas vezes, sofrer também é orar. A questão é, todas as vezes que você estiver sofrendo, você abre seu coração e ora a Deus. É aí que vem a melhor oração do mundo. A melhor oração do mundo é aquela que a gente não quer rezar. A melhor oração do mundo é aquela que a gente fala: Senhor, hoje eu tô uma merda. Hoje eu não quero, eu tô triste, mas eu tô aqui, Senhor. É só graça. Só graça. A gente tem que saber passar pelas essas tentações com sabedoria, assim como os santos, assim como São Bento passou. Então, se você gosta de São Bento, veja na vida de São Bento aquilo que pode te curar. Certo? Tamires? Não sei se ficou boa a resposta, mas aquilo que o Pedro falou, Natália. Aquilo que o Pedro falou. É bom você ter pessoas que te encorajem, né? Pessoas que te peguem pela mão, né? E se não tiver, você deve ser essa pessoa que encoraja o outro, né? É fácil? Alguém falou que ia ser fácil esse negócio de ser católico? Alguém falou que ia ser gostoso? Não. Pode falar, Tamires. Prof, a minha dúvida é um cumprimento da dúvida da Natália, só que parte um pouco do que você respondeu para ela. O nosso desânimo, pelo menos comigo, né? Como ela falou, a gente não é da torcida do Flamengo nem do Corinthians, mas a gente é santista. E eu queria entender que em mim o desânimo começa no pensamento. O demônio lê pensamento porque começa a vir com coisas assim intrusivas, sabe? Que vai conduzindo meu pensamento pro desânimo. Ah, não sou digna, nem mereço. Então eu queria saber se o demônio ele lê mente, porque A resposta? tem coisa que vem na mente que é cirúrgica, sabe? Que bate e a gente cai e não levanta. E pra falar bem a verdade, Tamires, nem sempre tudo é demônio, tá? Aí eu falei do demônio porque o demônio ele quer que a gente não vá pra igreja, é a vontade dele, mas nem sempre ele vai ser a causa da tentação. Nós temos 3 inimigos para lutar. A gente tem que lutar contra a carne, ou seja, nós mesmos, né? O mundo e o demônio. Ou seja, quem é que não quer que você vá pra igreja? Primeiro, você mesmo. Porque é sacrificante, é difícil, e por todos os pecados que nós cometemos, todos os pensamentos que nós já tivemos, mesmo com a confissão não vai apagar sua mente. Certo? Você vai ter que viver com as consequências do pecado que você cometeu, eu tenho que conviver com as consequências dos meus pecados. E isso vai gerar essa sensação de escrúpulo. Ou seja, eu não sou digno. Eu cometi um pecadinho, eu não posso comungar. Eu fiz... Ou seja, a gente... E o padre Paulo Ricardo vai dizer, o padre Leonardo Wagner também, vai dizer que a pessoa que é escrupulosa, ela tá pensando em Deus como um carrasco, aquele que não vai acolher, aquele que não vai amar. Por quê? Porque eu errei. Mas não foi justamente para isso que Cristo veio? Para nós pecadores? Para que nós sejamos... Porque ninguém é digno. Na missa a gente fala: Senhor, eu não sou digno que entre em minha morada. Eu não sou digno. Eu não sou digno. Então, a não ser que você não esteja em um pecado mortal, ou seja, aquele pecado que quebra a unidade com Deus, o que te impede de você chegar na mesa da comunhão? O que te impede de você rezar? Certo? Mas professor, eu tenho dúvida do que é um pecado mortal, o que é um pecado venial. Aí a gente vai ter aula sobre isso.
A gente vai ter aula sobre isso. A gente vai falar sobre o pecado, sobre como se confessar corretamente, né, mãe? A gente vai falar sobre como a gente faz o nosso exame de consciência. Mas fique com uma dica de Santo Afonso de Ligório. Se você tá na dúvida se você pecou mortalmente ou não, provavelmente você não pecou. Porque para você pecar mortalmente, você tem que ter 3 condições. Você tem que ter liberdade, você tem que querer pecar, você tem que saber que aquilo é um pecado grave, ou seja, tem que ter matéria, e você tem que ter plena vontade. Você fez porque você quis. Faltou um desses, é um pecado venial. É pecado desgraçado? É, mas isso não te pede de comungar. Tá entendendo? Aí, o demônio ele não lê mente. Pra te responder mais objetivamente. Ele não lê mente. Os exorcistas que eu estudo, principalmente o padre Antônio Fortea, ele vai dizer que o demônio ele não tem poder de ler mente. Mas o demônio convive do seu lado, né? Assim como os anjos. Então ele não precisa ler mente para saber aquilo que te desanima e te dá estímulos para te tentar. Tá entendendo? Sim. Não sei se a resposta ela foi confusa. Não, eu entendi perfeitamente. Obrigada. Entendeu? A questão... O demônio, ele fica assim, ao redor, ele fica estudando aquilo que vai te levar ao desânimo. E aí ele vai colocar coisas também que possa te levar ao desânimo, situações para que você também já chegue nesse ponto, né, do desânimo, para aí você não se achegar a Cristo como o Cristo está esperando. Eu diria, como eu escrevi aí, isso é uma batalha, né, para as duas, para a família inteira. E não é só de vocês, é para o time também, da torcida do Corinthians, como diz, né? É uma batalha mesmo, porque Cristo diz, pega a sua cruz e siga-me, né? Então a gente tem que seguir, não é fácil, que nem o Felipe falou, não é fácil, porque muitas vezes a gente vai lutar contra nós mesmos, contra a nossa vontade, né? Eu vou para a missa enquanto eu queria estar no Parque do Ibirapuera. Eu vou para a missa enquanto que eu queria estar na praia. Aí a gente tem que dar um jeito de driblar o inimigo, fazer a nossa... fazer os nossos planos. E se os planos falhar, sempre quem vai ser o vencedor é Cristo. Vai vencer sempre quem eu vou colocar como prioridade na minha vida é Cristo. Então, para não errar, sempre o Cristo, né? Sempre o Cristo vem virar à frente, porque a Ele devemos, que nem eu disse para minha neta ontem, né? Ela estava com preguicinha de ir para a missa, Sagrado Coração. Eu falei para ela, você só respira, você só está viva, você só tem um pouco de fé porque Cristo quer, porque Cristo te ama, agora você não vai, né? Então, porque nós subsistimos em Cristo. Então nós temos que sempre colocar Cristo em primeiro lugar, por mais que seja difícil, porque Ele vai, Ele vai nos presentear, Ele vai nos honrar, porque quando chegar lá no céu, Ele vai falar, poxa, essa é aquela que deixou o Parque do Ibirapuera para vir na missa, né? Essa é aquela que deixou de assistir um filme ou série na Netflix para estar na missa, para rezar um rosário, que acordou de manhã. Então, tudo é sacrifício. Como o Felipe falou, não é fácil ser católico. Por isso que a nossa porta é estreita, por isso que está diminuindo o número de católicos no mundo, porque o mundo quer conforto, quer diversão, quer alegria, quer pecado. E é difícil ser católico, porque a gente tem que fazer as coisas conforme a vontade de Deus, para a nossa salvação, e muitas vezes é difícil, mas tem que Natália, pensa o seguinte, eu tô com cara de desanimado? Sincera. Não. Não, mas assim, eu tô desanimado, eu passo por isso que você passa. Tipo assim, não é uma tentação de deixar de ir pra missa, mas é uma tentação assim de largar tudo, ficar só no básico, só no tercinho, só aqui onde fico sentado. Você acha que esse negócio, né, eu tô começando a achar que foi espiritual, né, porque todo mundo comeu o que eu comi e ninguém passou mal, só eu. Tipo, de vomitar, colocar tudo pra fora, porque Deus já sabia que hoje ia ser porrada.
Eu quero até colocar existe, também, existe a cura e semana libertação acontecendo aqui. E o primeiro a ser curado e libertado sou eu. Certo? É. Sou eu que estou pregando. Por quê? Pensa o seguinte. Se eu tô doente e eu tô aqui no sacrifício. Tô aqui no sacrifício. Mas no meu coração não arde uma coisa que é querer salvar a alma de vocês e a minha, né? Salvar almas. Então, cara, a gente abre mão do descanso, a gente abre mão de várias coisas, assim como os discípulos abriram mão de tudo. Os santos abriram mão de tudo, por quê? Porque eles encontraram a sua consolação não nas coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo elas vão passar, mas sim nas coisas eternas. Então, Cristo, ele é eterno. Então, a partir do momento que você troca Cristo por algo que não é eterno, não tem lógica, não tem razão disso. Por quê? Porque como que eu vou trocar a eternidade por coisas materiais? Por coisas que são passageiras, coisas que vão corroer, pessoas que um dia irão morrer. Então, mas a partir do momento que eu vou para Cristo, vou para a igreja, eu me torno a melhor esposa, o melhor marido do mundo. Porque é a graça, nós vivemos da graça, gente. A gente tenta, a gente faz a nossa parte, mas Cristo é que vai dar a graça para que a gente seja feliz nas nossas ações. E um último conselho para as duas. Para nós também, né, mãe? É. Crie uma regra de oração, se quiser ajuda de um padre. E seja fiel nessa regra de oração. Se o padre mandar rezar o terço todo dia, vai rezar o terço todo dia. Se ele mandar rezar um dia, um dia vai rezar o terço, outro dia vai. Seja fiel, perseverante, porque nós vivemos uma rotina muito dinâmica e é muito fácil a gente cair nos esquecimentos. Por exemplo, quem vive numa vida corporativa, o que acontece se você não ordena suas planilhas? O que acontece se você não ordena cada hora para cada coisa? Vira um caos, você não bate a meta, certo? A minha vida de professor, o que acontece se eu não planejo as minhas aulas minimamente? Vai se virar caos, vai virar bagunça. A nossa vida de oração, por que a gente trata de qualquer forma? O que vai nos dar força é a vida de oração, então nós temos que ter regra. Horário de rezar, sim, entendeu? Meta, certo? Começar de pouquinho, certo? Porque muitas vezes, como que a gente desanima? Gente, eu vou rezar logo o rosário todo dia. Reza 2 dias e para. Começa rezando o terço. Entendeu? Começa... E às vezes a vontade passa longe, viu? Às vezes a gente vai sem vontade. Mas a gente entrega para Jesus. Deus, hoje eu não estou com vontade, mas eu vou rezar. Eu tenho até aqui um livrinho de oração que eu levei para o meu marido. Quando a gente estava lá no hospital, porque na semana passada, eu levei um livrinho de oração, já combatendo eu mesmo, porque eu pensei, se eu não conseguir rezar o texto, eu vou pegar esse livro e vou ficar lendo várias orações. Porque eu me conheço, porque às vezes a batalha é tão grande, a vontade é tão grande que às vezes a gente quer rezar uma batalha, você não consegue, eu pego o livro. Aí eu aprendi na Canção Nova. Aí eu pego, vou lendo várias orações, porque eu falei, numa hora Deus vai me ouvir, né? Mesmo sem a vontade. Às vezes a vontade não chega, mas a gente tem que ser persistente. E fiel. Fala, Pedro. Fiel. Eu aprendi a colocar coisas que me faz bem quando eu vou à missa ou quando eu faço a oração. E eu sempre coloco coisas, eu anoto, sabe assim? Poxa, quando eu vou à missa, meu dia se torna mais feliz. Meu dia... Então, eu sempre coloco. Então, todas as vezes quando eu tô sentindo uma dúvida ou algo assim, automaticamente eu vou lá e leio aquilo que me faz eu ir para a missa. Então, me dá um gás que é gigantesco eu ler tudo aquilo que eu gosto, sabe? Muito bem. Isso aí os santos fazem. Chama-se diário espiritual. Eu tenho meu diário espiritual, eu vou mostrar aqui para vocês. Todo dia de manhã, quando eu saio para trabalhar,
E agora nas férias eu tenho que vigiar, porque eu faço isso no ônibus, então eu não vou pegar mais ônibus nas férias. Então se eu não me programar, eu vou deixar de fazer a meditação da palavra do dia. Mas eu tenho um grupo aqui, eu comigo mesmo. Quem não tem um grupo você consigo mesmo, né? No WhatsApp, o nome do grupo é Meditação Diária. Eu copio e colo eu copio e colo o evangelho do dia, a primeira leitura, a segunda. Aí eu copio, leio e na hora eu coloco para responder a mensagem, escrevendo o que eu entendi, os frutos que eu tirei. Então, muitas vezes o que falta pra gente é só um pouco de organização, rotina, né? E rotina de oração vai ajudar. Gente, vamos para a última parte da aula, senão a gente vai ficar aqui de... Vamos lá. Por que católica? A palavra católico significa universal, no sentido de segundo a totalidade, ou segundo a integridade. A igreja é católica num duplo sentido. É católica porque Cristo está presente nela. Onde está Jesus Cristo, aí está a igreja católica. Nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo, unido à sua cabeça, o que implica que ela receba dele a plenitude dos meios de salvação, que ele quis, confissão de fé reta e completa, vida sacramental integral e ministério ordenado na sucessão apostólica. Neste sentido fundamental, a Igreja era católica no dia de Pentecostes e sê-lo-á sempre até o dia da parousia. Então nós somos Igreja Apostólica Católica. Católica porque católico significa universal. Não, nós não somos Igreja Universal do Edir Macedo, tá? É ele que copiou a gente, né? Igreja Católica porque nós somos universais. Nós um bispo, um padre que é ordenado padre no Brasil, se ele celebrar uma missa numa igreja lá na Polônia, ele é padre, ele está sendo católico. Por quê? Porque vamos dizer que tem um duplo sentido. É católica porque Cristo está presente nela. Então, onde está a igreja católica, está Cristo. Então, se você tem uma igreja católica, vamos lá, a Basílica de São Pedro em Roma, e lá tem o sacrário com Jesus Cristo Eucarístico, e você tem uma capelinha em Xique-Xique, Bahia, pequena, e lá tem Jesus Cristo, lá é o mesmo Cristo que está ali. Então, qual é a catedral com mais dignidade? Qual é a igreja que tem mais dignidade? As duas são iguais em dignidade porque ambas têm o corpo de Cristo. Um padre que é ordenado em qualquer lugar do mundo pode celebrar missa em qualquer lugar do mundo. Eu costumo dizer que ser católico é ter um lar em todos os lugares. Você pode viajar para qualquer lugar do mundo. Lá vai ter uma igreja católica com missa te esperando. E você vai entrar na igreja, mesmo não entendendo, vamos lá, você está na Polônia, você não entende polonês. Mas você está ali, você está entendendo o que está acontecendo e você se sente em casa. Você vai lá e comunga, certo? Você tem essa questão. Está na igreja católica a plenitude do corpo de Cristo. Nós somos católicos porque justamente os ministérios da igreja católica valem para o mundo todo. Valem para o universo todo, vamos dizer assim. Se um dia um ser humano chegar a Marte e um bispo fundar a diocese de Marte, uma missa de outro mundo, olha só, aí ele vai ser universal, ele vai ser católico em Marte, olha que legal, certo? Vai celebrar missa em Marte, olha que legal. E isso faz parte de que os sacramentos da Igreja Católica são válidos em todo o tempo e espaço do mundo, certo? Em todo o tempo e espaço do mundo. Então nós podemos ir à missa em qualquer lugar do mundo, que lá será a nossa amada e querida Igreja Católica, porque ela está em todos os lugares do mundo, certo? E ela tem os meios de salvação. Então em todos os lugares do mundo vai ter batismo, todos os lugares do mundo vai ter crisma, todos os lugares do mundo vai ter padre ordenado, bispo ordenado, todos os lugares do mundo vai ter matrimônio na igreja, todos os lugares do mundo vai ter o corpo e sangue de Cristo, a Eucaristia, todos os lugares do mundo vai ter a instrução dos enfermos. Não tem desculpa para que a gente fale que não dá para ir para a igreja. A igreja é católica. Tem lugares do mundo em que a igreja não pode entrar. Coreia do Norte é um exemplo.
E se tiver alguém escondido na Coreia do Norte sendo católico em segredo, ele está sendo católico também, porque ele está preservando a fé e ele pode batizar, porque para batizar você não precisa de um padre. Qualquer pessoa pode batizar outra pessoa. Olha que legal, né? Ou seja, a igreja ela é católica em seus sacramentos. Às vezes na estrutura visível da igreja, nos seus bispos e seus padres, e em alguns lugares na fé das pessoas que são do corpo de Cristo. Teve o caso do Japão, que lá na época feudal, o imperador do Japão, os daimyos, né, os senhores feudais do Japão, proibiram o catolicismo, mataram um monte de católico. E 300 anos depois, chegou os jesuítas, no século XIX, pensando que ia estar a igreja toda destruída. Quando eles chegaram lá, o que eles viram? Pessoas lendo, recitando de cor a Bíblia, fazendo casamentos e fazendo batismos, e falou: você é padre? É. Posso me confessar? Como assim você sabe o que é confissão? A fé ficou vivendo escondida nas catacumbas do Japão por cristãos que viveram escondidos a sua fé no Japão, enquanto estava tendo a perseguição. E eles preservaram a fé, e quando a igreja chegou, ela não teve que fazer nenhum grande trabalho missionário, porque os cristãos ali, de geração em geração, foram se batizando, se casando, né? Só não poderiam comungar e não poderiam confessar os pecados, mas nesse caso eles poderiam pedir perdão a Deus, porque já que não tem padre para perdoar o pecado, então você tem a contrição perfeita do coração deles, que vale como uma absolvição, certo? Olha só, a igreja ela está a igreja católica, porque onde tem católico no mundo tem igreja. Não está necessariamente ligada à estrutura física de um prédio, mas é na estrutura física do prédio que nós celebramos os sacramentos. E esse prédio é chamado de basílica ou paróquia. Paróquia significa, sabe o quê? Acampamento. Por quê? Porque nesse mundo nós estamos acampados, certo? O nosso lugar é no céu, não neste mundo, né? Então, quando nós vamos para a paróquia, nós vamos para o acampamento. Acampamento do quê? De batalha. Vamos lembrar que nesse mundo nós estamos em guerra, certo? Guerra contra nós mesmos, guerra contra o mundo que não é cristão e quer que a gente também seja não cristão, e guerra contra o demônio, contra o pecado, né? Então, dá para você ser cristão sem ir para a igreja? Você vai ser uma grande anta. Como que você vai lutar sozinho? Como que você vai lutar sozinho? Certo? Mãe, pode falar? O que eu ia colocar, você acabou colocando primeiro. Mas para lembrar que Nossa Senhora, ela é também a mãe da igreja, né? Uhum. Então, eu fiquei sabendo também dessa história, que teve um povoado que ficou 50 anos sem a visita de um padre. E eles chegaram lá e o catolicismo estava firme lá. Por quê? Porque eles conservaram a oração do Santo Terço. Então, eles se reuniam sempre para rezar o terço todo final de tarde e conservaram assim no coração os 10 mandamentos e a vida assim, de Cristo, né? Porque o terço a gente contempla o nascimento, a vida, a paixão de Cristo, a sua ressurreição. O terço diário... Chegou no Japão, chegou lá, também não tinha muito o que fazer, porque a fé estava viva, porque eles tinham o Santo Terço para rezar. Sim, então vocês estão entendendo o que é essa igreja agora? Corpo de Cristo. Num prédio ou fora de um prédio, a igreja tem que viver em nós, mas também a gente não vai falar: eu não vou para a igreja porque a igreja somos nós. Isso é herege se você falar isso. Você vai para a igreja porque lá vai ter outras pessoas como você para ouvir a palavra de Deus junto com você, e você não é melhor do que ninguém. Então você vai lá justamente para falar, né, aquilo que o Fulton Sheen falou, né? O arcebispo bem-aventurado Fulton Sheen, ele vai dizer o seguinte: um dia chegou uma pessoa para ele, e assim eu vou encerrar a aula, tá? Um dia chegou uma pessoa para Fulton Sheen e disse: eu não vou para a igreja católica porque lá é um monte de hipócrita, um monte de pessoa de vida dupla. Aí ele falou: é verdade, é mesmo, pode entrar, tem lugar para mais um. Pode vir, tem lugar para mais um, né? E assim a gente encerra a nossa aula de hoje, gente. Aqui